Bom, o bom filho a casa torna, né? Então, depois de alguns episódios sem o GreenPod, finalmente o GreenPod volta. E a gente volta em alto estilo, viu? O negócio aqui hoje tá chique. Fique aí que você vai ver com a gente. Então, primeiro a gente queria agradecer a oportunidade. Estamos hoje gravando aqui de Petrolina e temos como convidado o Dr. Alan França Alves da Silva. Dr. Alan, muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite. Eu sei que seu dia é muito corrido, se ter dedicado esse tempo para nós é um privilégio. Muito obrigado mesmo, viu? Que é isso, Guilherme. Eu que agradeço o convite e para mim vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. Obrigado. E hoje a gente não tem apenas uma figura ilustre, a gente tem duas figuras ilustres nesse podcast. A gente está hoje com a Maria. A Maria Miranda, ela é especialista em cannabis medicinal e consultora aqui em Petrolina. Maria, muito obrigado por você estar com a gente também, viu? Obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês, dois experts. Tá vendo? O negócio aqui hoje promete. Mas eu queria começar então apresentando o nosso convidado, o Dr. Alan. Dr. Alan França Alves da Silva. Eu vou ler porque não deu para decorar tudo. Ele é neurocirurgião pelo Hospital Socorro de Belo Horizonte, é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é especialista em cirurgia da coluna vertebral e é pós-graduado em dor pelo Hospital Albert Einstein. Bastante coisa, doutor Alan. E não se enganem, eu sei que vocês estão olhando para o rostinho do doutor Alan e pensando, ele tem uns 22 anos. Mas pelo currículo você vê que ele está muito bem conservado, né? É, mas os grisalhos estão aparecendo já um pouquinho aqui. Não, grisalho dá uma moral e é melhor Exatamente, do que ficar careca. Esse é um assunto muito delicado para mim, eu prefiro... Vamos entrar em outros tópicos. Doutor Alan, de novo, muito obrigado. Tá? Então, a ideia aqui hoje é que a gente possa trazer um pouquinho mais à luz sobre esses dois assuntos que são tão importantes e estão tão em alta. O primeiro assunto é a gente entender um pouquinho mais sobre dor, né? Porque todo mundo sente dor. Em algum momento da vida sentiu dor, desde o nascimento ali até deixar essa vida, a gente passa por alguns episódios de dor. E aí eu queria começar hoje te perguntando um pouquinho sobre isso. A gente normalmente sente dor, mas o que é dor? Como é que se define dor? O que é dor? Pô, fantástico. Essa é uma pergunta muito legal. Por coincidência, eu estava conversando sobre isso há poucos minutos, poucas horas, na realidade. Tem um conceito mais recente sobre dor que hoje, se a gente for falar do estudo da dor, existe uma associação internacional de estudo da dor, que é a IASP, que ela foca 100% em trazer conceitos atualizados sobre esse assunto. E a IASP, em 2020, ela atualizou esse conceito de dor. Então, o conceito mais atualizado que a gente tem é que a dor é uma experiência sensitiva e também emocional, né? São coisas que precisam estar intimamente ligadas. A gente não pode enxergar a dor simplesmente como uma experiência sensorial, né? A nocicepção, que a gente chama, né? A via de transmissão dolorosa. A gente tem que pensar que existe também um componente emocional envolvido, que ela está associada ou semelhante àquela associada lesão tecidual real ou potencial. Parece muito complexo, mas tentando simplificar esse conceito. A dor ela pode estar associada a uma lesão ou simplesmente ser semelhante àquela dor que está associada, tá entendendo? Então não necessariamente eu preciso ter uma lesão tecidual para estar causando dor. Ela pode ser simplesmente associada àquela, semelhante àquela que está associada à lesão tecidual. E essa lesão tecidual ela pode ser real, ela está presente naquele momento, ou ela ser potencial. Ela pode ainda estar prestes a acontecer. Então esse é o conceito mais moderno que a gente tem sobre dor. E é lógico que não se resume a isso apenas, né? Isso é uma frase que tenta englobar o máximo de conceito possível inserido no estudo da dor. Mas a própria IASP, ela traz após esse conceito vários outros tópicos ou notas, né, que trazem alguns esclarecimentos importantes a respeito da dor, né? Então, dor ela precisa ser olhada de forma multidimensional. Não dá para a gente enxergar a dor, né, com aquela visão bem limitada. A gente precisa enxergar com o olhar de vários profissionais. A gente precisa enxergar a dor também como algo que acomete outras áreas da vida desse paciente, do paciente que está sentindo dor, não simplesmente a área sensitiva, mas a área emocional, cognitiva, comportamental, as memórias, né? Pode repercutir em alteração de sono, enfim.
a gente precisa ter cada vez mais essa visão ampla a respeito da dor, sabe? Eu sou cirurgião de formação, né? Sou neurocirurgião de formação e é engraçado que a residência ela treina a gente para operar, né? Operar. Na minha residência eu falava que eu botava prego na coluna dos outros, era parafuso em todo mundo e tal. E aí às vezes a gente sai com um pouco a gente desensibiliza esse olhar mais cuidadoso. E isso veio muito com a pós-graduação, né? Da gente ter esse olhar mais amplo, mais holístico, mais cuidadoso. Porque não adianta eu enxergar um paciente como uma hérnia de disco, né? O paciente ele tem uma dor por conta da hérnia de disco, mas essa dor traz múltiplas repercussões ali na vida dele, né? Eu tenho certeza que vocês em algum momento já sentiram uma dor e, porra, aquela dor repercute. No dia que você está sentindo aquela dor, você fica mais estressado, fica mais mal-humorado, aí briga com o cônjuge, e aí não tem aquela mesma paciência com o filho. O dia não rende, né? Exatamente. Então, esse é o conceito mais moderno que nós temos. Bem recentemente, eu tive uma dor tão forte que eu até brinquei com a Maria. Eu falei, Maria, eu tô com tanta dor que eu chego a tô triste. Porque é uma dor localizada, mas a pessoa não chega a ficar mole, né? Como a gente diz aqui. Ela não consegue fazer nada direito, ela chega a ficar meio mole. Você já tinha sentido essa dor outras vezes? Já. Essas outras vezes que você sentiu essa dor te trouxe memórias ruins? Essas outras vezes foram experiências ruins? Com certeza. Tem uma coisa muito legal na experiência dolorosa, que quando a gente sente uma dor, né? Por exemplo, você sentiu a dor no cotovelo, né? Que você apontou. Essa informação dolorosa, ela sobe para o cérebro e ela, além de ir para a área da sensibilidade, ela vai para a área da memória da gente. E ela evoca exatamente os mesmos sentimentos que você teve da outra vez. Então você já começa a pensar, poxa, vai vir tudo aquilo de novo, não é possível, vou ter que tomar remédio de novo. Então isso tudo, vamos dizer assim, retroalimenta e vem associado com essa dor. É por isso que a gente fala que dor não é simplesmente nocicepção. Né? Você pensou, foi você vindo pra cá, né? Você estava viajando, começou a sentir essa dor. Você começa a pensar, nossa, tô viajando, não é possível, minha viagem vai ser um saco, tal. Você já começa a pensar em várias coisas, né? Associada a isso. Então, estudar dor é fantástico por conta disso, né? Começa a se limitar também, né? Você tá sentindo a dor ali que você já teve outra vez, e aí, às vezes, a limitação dessa vez nem é tão grande quanto a da anterior. Mas você começa a se limitar por conta desse sentimento mesmo. Eu vou sentir dor se eu fizer esse movimento, se eu pegar isso aqui. Então, acaba te limitando. E aí, eu queria, aproveitando a última frase do último, né, contexto que o doutor entrou sobre o olhar para o paciente, e eu queria fazer uma pequena surpresa aqui, né? De certa forma, é uma surpresa muito legal para a doutora Alan, de uma paciente, a Sara Thaíse, que é sua paciente, não sei se eu deve recordar, sim, né? Sim. E aí ela me mandou um depoimento, tá? Ah, que massa! Que eu vou ler aqui para vocês agora. Pô, que legal. Então, abre aspas, Sara Thaíse. Dr. Alan foi um dos médicos que Deus colocou em minha vida para cuidar de mim em um momento em que eu descobri uma anomalia congênita na minha coluna. Quando eu cheguei ao consultório de Dr. Alan, eu estava bem angustiada, sofria com dores, chegava a ficar sem andar de tanta dor e muito preocupada se iria conseguir retomar minhas atividades que tanto gosto, inclusive físicas. Ele realizou meu tratamento com tanta maestria e cuidado, um médico sempre atencioso com o paciente e que também não queria me encher de remédios para que eu pudesse ter qualidade de vida e sem dor. Ele me disse que o intuito dele era que eu convivesse com isso sem dor e assim foi feito. Em um momento do tratamento, ele prescreveu um canabinoide para mim, que hoje não sinto mais dor, melhorou na minha ansiedade, melhorou de forma significante a minha vida. Quando sinto é vez por outra, mas não tão constante e dolorosa como antes. Não me encho mais de anti-inflamatórios e hoje eu consigo treinar e ter uma qualidade de vida excelente. Uma das instruções também é do tratamento é atividade física, retomei o Pilates e graças a Deus e ao Dr. Alan, que é um médico dedicado à saúde do seu paciente, hoje eu tenho uma vida normal. Nossa, assinado que Sara legal, Thaíse. que legal. Obrigado, autorizado Sara. por ela, inclusive, e esse depoimento aqui para ser lido nesse momento, tá, doutor? Não, eu tomei um susto quando tu falou assim, Sara Thaíse. Peraí, tu já vai falar o nome do paciente. Ela autorizou e fez questão de falar. E que aí, legal, que legal. Por que eu recebi isso? Porque eu faço o acolhimento dos pacientes, né? Quando os médicos prescrevem o produto, a gente acolhe esse paciente, a gente
conversa com esse paciente. E muitos acabam me dando feedback que às vezes não chega nem no médico, né? Verdade, Chega verdade. mais para mim do que para o próprio médico. Às vezes chega para sua secretária, às vezes chega para outras pessoas. E isso é incrível, esse tratamento integrativo que o senhor oferece aos seus pacientes e que a gente tem esse feedback, eu acho que é o que traz sucesso no seu tratamento, realmente. Nossa, né? obrigado demais, Sara. Fiquei muito feliz com tua mensagem. E Sara, inclusive, na última vez que eu encontrei com ela e a mãe dela me trouxeram um pão low carb, né? Sabe que eu gosto dessas Aham. coisas, né? De dieta, não sei o que e tal. Cara, o pão fantástico, uma delícia o pão. É gostoso demais. Eu falei assim, ó, um gigantesco. Eu fiz, não, vou congelar metade, porque aí eu como uma parte, depois, cara, não, congelar o quê? Eu peguei e Não comi tudo de uma conseguiu, vez. né? Tá vendo, Sara? Pão para todos nós, tá? Quando ele falou, eu congelei a metade, eu automaticamente já pensei, vamos comer a Vamos outra comer, não metade. deu tempo não. Mas não teve, não deu certo. Poxa, que legal. E aí, interessante que o senhor mencionou, doutor Alan, sobre a visão holística, né? E aí, com o depoimento da Sara, a gente vê que isso faz uma diferença muito grande no paciente, né? Como eu falei antes, eu não tenho percentuais aqui para dizer, até porque eu acho que é uma coisa muito estimativa, né? Você não tem como saber exatamente, mas de qual o percentual da população brasileira que sente dor. 80%. Pronto. Então é uma estimativa de que 80% da população brasileira sinta deixa dor. eu corrigir, perdão. 80% da população vai sentir dor e uma dor significativa em algum momento da vida. 10 a 20% da população tem dor crônica, né? Então, deixa eu corrigir a informação. Joia. Ou seja, nós estamos falando aí de 80%. Bom, vamos pegar só os piores casos. Sim. 10% ali, a dor crônica. Hoje a gente está falando de quê? Vamos arredondar aí a população brasileira, a gente está falando de 2,5 milhões de pessoas, né? Tem dor crônica, né? Aquela dor persistente que acompanha você aí, se não bem tratado, a vida inteira. Uhum. E eu quero aproveitar o gancho da Maria. Como eu disse no início, a Maria é consultora de cannabis medicinal e esse é um tema que está muito em alta também, né? Essa questão da associação do tratamento da dor com os canabinoides. Tá? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até da tua experiência, até o que é que você tem visto sobre isso, mas um passo antes. Para quem hoje está assistindo a gente e é alguém que está talvez até entre esses 10%, ou entre os outros que não tem uma dor tão persistente, mas que convive com a dor, o que fazer? O que ele faz? Bom, é uma pergunta bem ampla, assim, né? Para a gente trazer uma resposta curta. Mas uma coisa importante, só um detalhe, né? Quando a gente fala de dor crônica, às vezes o paciente ele tem dor crônica e não sabe que tem dor crônica, né? Existem 3 tipos de dor crônica quando a gente fala de manifestação. Então a gente tem a dor contínua, aquele paciente que está o tempo todo sentindo dor. Primeiro, dor crônica é aquela dor que passa por um período maior do que 3 meses, né? Então, sentiu dor por mais de 3 meses. Ótimo saber. 3 meses, dor crônica. Crônica. Aí a dor crônica ela pode ser contínua, ela pode ser recorrente, então o paciente tem períodos de dor, melhora, períodos de dor, melhora. Ou ela pode ser contínua com flare-ups. Flare-ups são escapes de dor, então o paciente tem uma dor e tem picos de agudização. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem gente que tem dor crônica e não sabe. Né? E às vezes esse paciente que tem dor crônica e não sabe, é até difícil de você conversar com ele a respeito de um tratamento contínuo, porque ele fica pensando assim, não, mas minha dor não é todo dia, por que eu vou tomar remédio todo dia se eu não sinto dor todo dia? Mas existem mecanismos neurofisiológicos que são modulados quando a gente tem dor crônica. É como se o nosso sistema nervoso, quando a gente tem dor por muito tempo, ele fosse se acostumando a sentir dor e ele facilitasse essa via. É o que a gente chama de sensibilização, que ela pode acontecer tanto a nível do sistema nervoso periférico, por exemplo, você sente uma dor no cotovelo, uma dor crônica no cotovelo. Então, aquele nervo que está pegando essa informação dolorosa e está levando lá para o cérebro, ele começa a se disparar, ele está sentindo dor há tanto tempo que ele começa a disparar o estímulo doloroso, às vezes com um potencial menor. Né? Ele precisava de um potencial grande para disparar, agora ele precisa de um potencial menor. A gente chama isso de sensibilização periférica. E o próprio cérebro em si, ele começa a compreender essa dor com mais facilidade, que a gente chama de sensibilização central. Eu estou, obviamente, utilizando quase que uma licença poética aqui para simplificar o que é muito complexo. Mas aí, o que é que a gente tem hoje, né, para esses pacientes que têm dor crônica? Né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar que o tratamento ele não se restringe a um tratamento medicamentoso. Perfeito. Né? Então, o que a gente tem de mais potente
no tratamento da dor crônica são 5 coisas. A primeira é a prática regular de atividade física, né? Quando a gente pratica atividade física, a gente produz neurotransmissores que ajudam o nosso cérebro a bloquear a informação dolorosa. E se a gente for olhar qualquer terapia medicamentosa para dor, ela se baseia exatamente em aumentar esses neurotransmissores que a gente ganha eles naturalmente na atividade física. Segundo ponto é uma alimentação e hidratação adequada, né? Eu não vou entrar no viés aí de falar especificamente sobre alimentação, isso daria um podcast, um episódio exclusivo para falar sobre isso, mas a gente sabe que tem alimentos mais inflamatórios, alimentos menos inflamatórios. Terceiro ponto é um sono de qualidade, né? Então, o sono ruim, ele facilita com que o paciente sinta dor e o paciente com dor facilita com que tenha um sono ruim. Então, uma coisa retroalimenta a outra. A outra coisa que a gente precisa falar é de saúde mental, né? Então, transtornos psiquiátricos, psicológicos, como depressão, ansiedade, estresse, síndrome de burnout, tudo isso predispõe também, facilita esse processo de dor crônica. E por último, um contexto social, né? A gente sabe que dor está intimamente relacionado com questões sociais, questões trabalhísticas, né? Questões financeiras, tudo isso interfere também com você sentir mais ou menos dor. Então, a base do tratamento de qualquer paciente que tem dor crônica é a gente tentar organizar a casa, é a gente tentar organizar todos esses pilares aí, né? E aí que vem a ideia do interdisciplinar, porque é impossível a gente fazer isso sozinho. O médico, ele não tem habilidade para fazer, sei lá, 1/5 desses pilares. E aí quando a gente trabalha em conjunto com físico, com nutricionista, com psicólogo, com educador físico, né? E aí a gente consegue se aproximar muito do que é o ideal, que é a gente preparar bem essa base terapêutica. Mas partindo do ponto onde a gente tem essa base terapêutica muito organizada, ou naquele ponto onde a gente tem um paciente que está sentindo tanta dor que não consegue organizar essa base terapêutica, que é o mais comum, né? Porque tu chega um paciente que está urrando de dor e fala para ele que tem que fazer atividade física, ele vai rir da tua cara, né? Ele, não tem como, eu não tô conseguindo levantar do sofá. Exatamente isso. O paciente está morrendo de dor, está inflamado ali. Como ele faz a atividade física? Exatamente. Aí você precisa ganhar massa para poder seu joelho doer menos, digamos assim. Mas como eu vou ganhar massa se eu não consigo andar para fazer exercício? Exatamente. E outra, às vezes o paciente ele se alimenta mal porque ele está com dor. E aí o prazer que ele tem é na alimentação, né? E a dor dele já repercutiu no casamento. Então, do casamento tá um caos. Aí, a única coisa que tem de boa é ele comer e ficar deitado, entendeu? E aí você tem que, obviamente, que trabalhar para trazer essa conscientização de que tudo isso é importante, mas você vai ter que utilizar de recursos intervencionistas para colocar esse paciente em uma condição de menos dor para que ele possa organizar a casa. O perigo mora em você não trazer esse esclarecimento para o paciente, focar em tirar a dor do paciente, aí ele sai do contexto de dor e a casa continua desorganizada. Ou ele nem sai do contexto de dor e transfere a responsabilidade para o teu tratamento. Fala assim, doutor, aquele remédio que você passou não prestou para nada não. E aí tu começa a entrar num ciclo complexo, porque você vai sempre vinculando a resposta terapêutica à potencialização da tua terapia analgésica. Então tu vai acrescentando medicamento, quando você vê o paciente está com um leque grande de medicamentos e não resolve nada. Então eu sempre falo para meus pacientes, olha, eu não tenho medicamento milagroso. Não existe medicamento milagroso. Mas eu consigo te ajudar de algumas formas. Mas você tem que fazer sua parte. Eu estou aqui para ajudar você a fazer sua parte. Não estou aqui para me responsabilizar e assumir a responsabilidade do teu tratamento. Mas eu estou junto contigo e vou te ajudar nisso daí. E aí quando a gente utiliza estratégias intervencionistas para tirar o paciente da dor, eu não posso deixar de falar também, até porque é uma questão muito filosófica minha, que a gente também tem estratégias não medicamentosas intervencionistas. Então, o paciente está com dor, cara, se você tem acupuntura, você tem osteopatia, você tem o Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan está mais ali para a prática de atividade física, né? Mas, enfim, você tem a manipulação, tu tem compressa quente, é um negócio simples que ninguém fala, né? Compressa quente reduz muita dor crônica. Então você tem que focar também nas estratégias intervencionistas não medicamentosas e poupar um pouco, né, o teu arsenal de ataque medicamentoso. Mas quando a gente parte por ataque medicamentoso, aí a gente tem assim, um leque grande de possibilidades, que eu acho que é aí onde a gente estava falando. Né? Deixa eu te interromper então, para te fazer uma pergunta ainda um passo antes.
a maioria dos tratamentos, hoje menos, eu observo que hoje muito menos, mas tradicionalmente o tratamento é: chego com dor, tomo um remédio. Tanto que tem gente hoje que não precisa nem de médico para fazer isso. O cara sente dor, ele mesmo compra o remédio, ele mesmo toma. E você trouxe para a gente hoje uma visão bem mais avançada em relação a isso, né? Você deu uma aula para a gente aqui de tudo, todo um tratamento muito mais complexo, muito mais detalhado. Mas a minha dúvida é: você se formou numa faculdade tradicional, com professores tradicionais, num viés tradicional. Como é que você saiu disso, desse viés tradicional, para chegar onde você está hoje, de ter essa visão mais holística em relação à qualidade de vida do paciente e não só tratar aquele sintoma específico? Pergunta fantástica, né? Porque a gente saber exatamente o ponto onde houve a inflexão, né, do processo é complexo, mas eu acho que foi na faculdade quando eu tive uma lesão no tornozelo. Eu tive a mesma lesão, no colégio eu tive uma lesão no tornozelo e foi uma lesão quase que cirúrgica. Eu lembro que na época fui no ortopedista, um falou que tinha que operar, o outro falou que não tinha que operar, e aí ficou nessa, eu fiz, não vamos operar então. Eu não, né? Na época eu não tomava decisão de nada, meus pais. E aí foram 30 ou 60 dias, eu não vou lembrar exatamente, mas foi muito tempo, sem pisar o pé no chão, com a botinha, pé engessado. E quando eu tirei aquilo ali, eu fui para uma fisioterapia, aquela fisioterapia de plano de saúde, que enfim, é muito ruim, né? Não tem o que esconder. E aí aquela dor, muito desconforto, eu me sentindo mal, tinha medo de andar, tive que reaprender a caminhar, foi péssimo. E já na faculdade, chegou um ponto onde eu tive a mesma lesão no tornozelo, ambos jogando bola, né? Tive uma lesão jogando bola no colégio e na faculdade. Nessa lesão na faculdade, eu jogando bola contra o pessoal da fisioterapia. E aí, na hora que eu me machuquei ali, o pessoal da fisioterapia chegou pra mim e falou assim: cara, fica tranquilo, amanhã vai lá no meu ambulatório. Dá uma chegada lá no ambulatório que a gente vai resolver isso daí. Eu fiz assim, não é possível. E eu morrendo de dor, fui lá no ambulatório. Quando eu cheguei lá, os caras pegaram meu tornozelo, deram umas mexidas assim, botaram os negocinhos. Aí fizeram fisioterapia de verdade. Aí eu fiz, putz, bicho, que é isso? Eu saí de uma dor de 0 a 10, sei lá, 9, 8, e fui pra uma dor 2, 1, quase que sem dor. Aí eu pensei, cara, essa faculdade de medicina não tá me ensinando tudo, não. Eu, pra fazer isso daqui, eu tenho que entupir o paciente anti-inflamatório. Os caras mexem com a mão e resolvem o negócio. Então, aquele foi o primeiro momento onde despertou meu interesse. E aí, realmente, ao longo de toda a minha formação, eu fui sempre me interessando em entender um pouco mais além do universo da medicina, sabe? Eu sempre tive muito... Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto muito da fisioterapia, sabe? Eu converso muito, eu tenho muitos amigos fisioterapeutas por conta disso, assim, esse foi o gatilho ali. Mas o ponto crucial, onde mudou inclusive na minha intervenção como profissional, foi na pós-graduação, né? Eu não formei habilitado para pensar dessa forma nem na neurocirurgia. Mas quando eu fiz a pós-graduação em dor, aí foi completamente diferente, né? A pós, ela me deu esse olhar mais integral e a capacidade de atuar, inclusive, assim, sabe? Assim, porque não adianta a gente ter o olhar integral, mas a gente também não saber como utilizar isso na prática, né? Então, a pós-graduação foi realmente onde eu expandi isso daí. Joia. E aí, agora sim, vamos chegar na parte por exemplo, do uso de cannabis medicinal, do uso do canabidiol. Antes da gente começar, eu estava até brincando com a Maria, dizendo que só que eu trabalho com isso, só que eu estudo sobre o tema já tem aí 5 anos. Ou seja, o assunto já é anterior a mim nessa volta da cannabis como uso medicinal, né? E ainda hoje, quando tenho contato com um paciente ou com parente, amigos, ainda tem gente que me pergunta assim: eita, mas cannabis está liberada no Brasil? Eu digo, faz um bocado de tempo já. Então, agora te perguntando, para a gente entrar nesse assunto, como foi que você chegou a conhecer o tema e como é que tem sido tua experiência na inclusão da cannabis nesse teu tratamento holístico para os teus pacientes? Primeiro contato com o assunto, eu acho que foi bem superficial, sabe? A primeira vez que eu devo ter tido contato com o uso terapêutico do cannabis
Deve ter sido em algum momento da residência, ouvi falar, li algum artigo, né? Mas é muito superficial. E é tanto que as minhas prescrições, elas devem ter mais ou menos 1 ano e meio, alguma coisa do tipo. Tem pouco tempo. Porque eu vim ter o contato realmente quando eu fui me pós-graduar em dor, né? E eu terminei minha pós-graduação em dor, tá fazendo 1 ano agora, né? Então tem 2 anos que o após durou 1 ano, então tem 2 anos que eu comecei a ter esse contato. E a gente nunca começa com uma prescrição, né? A gente vai sempre, não, vamos iniciar devagarzinho, vamos sentir, vamos ver o follow-up do paciente, vamos sentir como é que vai ser o resultado. Então esse primeiro contato ele tem mais ou menos isso, de 1 ano e meio a 2 anos, esse primeiro início de tratamento tem mais ou menos isso. E aí você me perguntou também como é que tem sido a minha percepção, né? Cara, minha percepção tem sido boa, né? Eu prescrevo, né? Eu utilizo muito e assim, existe naturalmente, o médico ele tem o que o artigo fala, mas naturalmente todo médico ele tem a sua heurística, né? A tua experiência onde que tu aplica. E aí naturalmente a gente vai selecionando aquele perfil de paciente que você fala assim, olha, esse paciente aqui, eu acredito que a gente vai ter um benefício bem interessante. E quais são esses pacientes, né? E que neles eu tenho um resultado muito bacana, um resultado bem interessante. É aquele paciente que geralmente já está num contexto de refratariedade, né? O paciente usa múltiplos medicamentos. Esse paciente ele tem um vínculo com o medicamento já negativo, porque só de falar de remédio ele não gosta, ele não quer, já está tomando múltiplos medicamentos. E aí... principalmente se esse paciente ele tem sinais de sensibilização central ou uma dor do tipo nociplástica, né? O que é isso? Dor nociplástica é quando a gente tem um componente doloroso, uma percepção da dor desproporcional ao estímulo da dor, tá? O protótipo da dor nociplástica é a fibromialgia, né? Mas não é a única. A gente tem enxaqueca como um tipo de dor nociplástica, algumas dores viscerais como síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional. Temos também dores musculoesqueléticas que tem essa desproporção. O que mais? Tem uma doença chamada síndrome regional dolorosa complexa, que também é um tipo de dor nociplástica. Mas enfim, esse subtipo de dor é onde, na minha experiência, eu vejo os melhores resultados. Por quê? Porque é um perfil de pacientes que ao longo do tempo a gente tem muita dificuldade de manejo terapêutico, sabe? São pacientes que, para a gente conseguir um resultado bom com a medicina alopática, a gente tem que chegar em doses altas de antidepressivos. Aí, às vezes, nessas doses altas, os pacientes já estão tendo muito efeito colateral, como perda da libido, sonolência, ganho de peso. E aí você fica realmente numa situação muito complexa. E aí esse perfil de paciente tem sido muito interessante, sabe? Eu tenho conseguido atingir resultados bem legais com eles. E aí, a pergunta agora vai para Maria. Maria, Dr. Alan trouxe alguns exemplos de paciente, mas aí eu queria falar não só do paciente, né, a pessoa que chegou com a dor, mas da pessoa em si. Ao longo desse tempo, você tem percebido a aceitação, e aí depois essa pergunta vai para ti também, doutor Alan. Como é que está sendo a aceitação do próprio tema dentre as pessoas que você tem feito esse acolhimento? Então, até falar uma coisa engraçada antes, né? Às vezes eles chegam para mim e perguntam, é o que eu tô pensando? Eu acho que o médico explicou, falou para ele qual era a terapia que estava sendo aplicada ali, e quando ele vem a mim, ele quer saber, é isso mesmo? Pode prescrever isso? Pode passar, né? Ele fala passar. Pode passar isso, eu posso tomar isso, é autorizado? Então, como o Guilherme falou há pouco, tem pessoas que ainda se assustam. E vende na farmácia. Nossa, vai chegar na minha casa e não pode ser bloqueado em algum lugar e saberem que estava indo para mim? São perguntas engraçadas dessas pessoas que ainda não entenderam o contexto do uso dos canabinoides aí nas terapias, né? E nas prescrições. Mas tem melhorado bastante. Eu acho até que o doutor também pode ser que tenha um ou outro paciente que chega pedindo até. Eu tenho alguns relatos de médicos que falam, eu prescrevi porque ela me pediu, uma amiga está usando, só que aí dentro desse contexto tem que ter toda uma avaliação, obviamente, do médico, para entender se realmente é indicado para aquele paciente, né? Mas a aceitação, de modo geral, tem sido muito interessante, como estão mais abertos a entender o que a participar de eventos, de aulas. Às vezes a gente posta alguma coisa e tem muita interação
curiosidade, isso é muito bom. Porque começa até para parar um pouco de se automedicar com medicamentos de fácil acesso, já que o uso dos canabinoides precisa ter essa prescrição médica, essa indicação direta, melhora essa automedicação, né? Porque o paciente quer buscar o tratamento com aquilo que é mais natural. Mas sim, tem crescido essa aceitação, e não só dos pacientes, mas dos médicos também, que estão buscando cada vez mais, né, conhecimento, entender, prescrever e enxergar no paciente, para o paciente, uma outra opção de terapia. Sim, tem sido muito bem aceito ultimamente. Que massa. E na tua vivência, doutor Alan, porque eu confesso que eu já, não faz muito tempo, que eu já escutei até gente dizendo, quando vier para minha casa, vem dizendo alguma coisa, alguém vai saber o que é que está chegando, porque as pessoas ainda têm talvez esse medo de sofrerem algum tipo de preconceito, ou o próprio preconceito, né? Como é que tem sido isso para ti? Eu acho que cada vez menos os pacientes eles ficam assustados quando eu proponho o uso dos canabinoides no tratamento da dor. No começo, né, assim, um ou outro paciente assustava realmente, ficava receoso. Mas eu prezo muito por uma conversa longa, bem esclarecedora durante as consultas, que eu explico para eles e fica tudo muito natural, sabe? Assim, eu não tenho muita dificuldade, não. E hoje, na realidade, quando eu começo a conversar, a maioria deles já sabe, já entende, já ouviu falar, conhece alguém que já fez o uso, e aí tudo se torna muito mais simples, sabe? Não tenho tido nenhum tipo atualmente, de dificuldade, não. Pelo contrário, né? É exatamente o que Maria falou. Tem paciente que, inclusive, chega para mim e fala assim, olha, eu não quero tomar nenhum medicamento, não. Eu já ouvi falar na terapia com canabinoides, seria possível? E aí a gente sempre avalia. Se for possível, se for factível, com certeza a gente coloca ali como primeira escolha. E eu quero pegar o gancho no que o senhor acabou de dizer, até para trazer um ponto importante, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu já falo sobre o tema há bastante tempo. Mas eu gosto sempre de reforçar. Não existe médico de cannabis medicinal, gente. É um médico, vamos pegar o exemplo do Dr. Alan, que é um neurocirurgião, é um especialista em dor, que trabalha com isso também, tá? Então é importante a gente entender que faz parte do tratamento, é muito eficiente, pode ajudar bastante, mas faz parte do tratamento. E aí eu vou pegar o gancho do Dr. Alan, lembrando o seguinte... Me corrija se eu estiver errado, né, doutor Alan? Você pode tomar um barril de cannabis medicinal, porque aquilo te ajuda, mas se você não regular teu sono, não fizer exercício físico, não melhorar a tua alimentação... Não tem remédio milagroso, né? Não vai resolver. Não tem esse... E eu acho que esse é um ponto importante que é bom a gente sempre deixar claro, né? Não adianta procurar a pílula milagrosa. Isso não existe. Não tem uma coisa que você vá tomar que resolve o teu problema. Tem aquilo que vai te ajudar dentro de todas as outras possibilidades que você pode fazer ali, utilizar. E aí eu adorei o que você falou, porque eu acredito demais nisso. Na minha vida eu tenho visto muito isso também, que tudo é um conjunto. Não tem uma coisa que você vai fazer. Se eu só melhorar meu sono, ajuda bastante, mas não vai resolver a questão. Mas se eu melhorar meu sono, melhorar minha alimentação, passar a fazer um exercício físico, que aí, eu acho que esse é um ponto importante e acho que você faz isso de uma maneira brilhante, porque às vezes quem está ouvindo a gente pensa assim, eu preciso, sei lá, tem gente que acha que precisa praticamente virar um fisiculturista, é isso que significa exercício físico, e não é, né? Não, de jeito nenhum. Você pode começar com uma simples caminhada, por exemplo. Né? Melhorar a alimentação não significa comer só alface e melancia o dia todo. Não, mas Para quem não faz nada, fazer uma caminhada todo dia traz um resultado fantástico. Só o fato de fazer caminhada. Eu falo isso porque meu dia a dia é isso. Eu gosto muito de programação neurolinguística, né? E aí eu chego... A famosa PNL. Eu chego para os pacientes e falo assim, olha, você vai começar a fazer 30 minutos de caminhada
todo dia. E daqui a 30 dias você vai entrar por essa sala com outro rosto, com outro olhar, completamente diferente. E é impressionante. Eles voltam em 30 minutos. Então, assim, é lógico que isso não resolve tudo. Mas para quem sai do nada para 30 minutos de caminhada por dia, cara, é uma diferença absurda na qualidade de vida desse paciente. E tendo a orientação certa, você vai aumentando essa carga, né, em alguns aspectos do exercício, e você se torna praticamente o paciente perfeito, que é onde tudo que você prescrever ali dentro das possibilidades do paciente, inclusive nas terapias canabinoides, ele vai ter os melhores resultados. Um paciente que faz exercício, um paciente que segue uma rotina de alimentação saudável, não significa para muitos significaria deixar de viver o fim de semana, não é isso. Você tem que regular a tua alimentação, um pouco de exercício, você vai ser o paciente perfeito e vai ter o melhor resultado, inclusive com as terapias canabinoides, né? O que eu tenho visto com muita frequência e aí eu entendo que é para isso que se utiliza, a medicação ela é importante, ela precisa existir. O CBD, né, o canabidiol, os canabinoides em si, eles vêm para trazer um tratamento de qualidade, sem tantos efeitos colaterais, mas para o verdadeiro tratamento são essas outras terapias. A medicação ela vem para auxiliar para que você consiga realizar, por exemplo, essas outras terapias. E aí você falou de 30 minutos de caminhada, né? E aí eu sou alguém que vive na luta com a alimentação, né? Para melhorar a alimentação e tal. É uma coisa que na minha vida é uma constante. Eu digo que bom, você sabe melhor do que eu, que a obesidade é uma doença, tem até CID para isso, né? Exato. E então é feito um AA. Você precisa entender, não, eu tenho essa cabeça de obeso, isso é uma luta todo dia, eu tenho que trabalhar todo dia. Então você começa 30 minutos por dia fazendo uma caminhada, um exemplo. Tomando um canabidiol para te ajudar no processo de desinflamação, de melhorar a dor que você está sentindo em algum lugar. E você, um exemplo, corta o biscoito recheado. Se não cortar, mas toma menos refrigerante. Uma mudança pequena de cada vez. Sim. Isso já faz uma diferença enorme. Enorme, com certeza. Não adianta a gente também querer, né, dar grandes passos de uma vez, porque isso muitas vezes dificulta a adesão terapêutica, né? A ideia é que o tratamento de mudança de estilo de vida ele vai acontecendo de forma gradual, para que o paciente, quando ele olha lá na frente e fala, cara, impressionante a quantidade de coisas que eu mudei na minha vida ao longo desse tempo, mas a sensação que ele vai ter foram coisas sempre mais simples. Tem um livro muito bom que é O Poder do Hábito, que ele fala em hábito angular, né? Que é aquele hábito que quando você faz, ele puxa vários outros hábitos. E a caminhada é exatamente um hábito angular. Por isso que eu falo que a caminhada muda. Porque na hora que você começa a caminhar, você dá a disposição. Aí no que dá a disposição, você tem mais energia diurna e melhora a qualidade do sono à noite. Aí você já perde uns quilinhos e você fala assim, agora eu vou engrenar aquela dieta que você sempre estava enrolando. E aí uma coisa vai puxando a outra. Mais um ponto crucial que você falou do canabidiol é que Maria sabe muito isso porque ela vê minhas prescrições, é que hoje na terapia para dor crônica muda um pouco a nossa estratégia, né? Acredito que a gente iria conversar até um pouco sobre isso, mas para a gente deixar bem alinhado, é que a substância, a molécula que de fato consegue interferir diretamente na via da dor, não é o canabidiol, né? O canabidiol é um dos canabinoides que a gente consegue extrair da cannabis sativa. Na realidade é o THC, né? Isso. O THC que ele atua nos receptores CB1 e CB2 e consegue modular essa percepção de dor, melhorar a qualidade de sono, que é aquele ciclo de retroalimentação que a gente falou. O canabidiol ele atua nesse processo como um auxiliar, vamos dizer assim, né? Só que qual que é um grande problema, que é uma coisa que eu pego muito, inclusive, no consultório, é que se a gente for avaliar o índice de THC no full espectro ou às vezes no canabidiol puro, no extrato de canabidiol, perdão, praticamente não tem, é um percentual muito baixo de THC. E aí às vezes o paciente, eu já peguei isso, o paciente às vezes ele cria uma resistência e fala assim, eu tomei isso daí, foi mesmo que água. Exato. Mas é porque a prescrição ela não foi adequada, né? Então o ideal é a gente ter uma concentração ou de 1:1, né? Pra você ter ideia, via de regra, a percentual de THC... Não, mas via de regra, se não for espectro, o percentual de THC é de 0,4, né? É 0,3. 0,2, 0,3 é o mais comum isso. 0,2, 0,3, perdão. Muito baixo. Então é muito baixo.
E aí, quando a gente chega em concentrações mais altas, né, concentrações de 1:1 ou de 2:1, aí a gente consegue ter um potencial de ação analgésica, principalmente na dor crônica, né? Seja ela oncológica ou não oncológica, que hoje a gente tem evidência científica tanto para a dor oncológica como para a dor não oncológica, né? Cada um com os seus benefícios adicionais ali. Então esse é um ponto também, até para quem está acompanhando o podcast, às vezes fala assim, mas eu já tomei para minha dor e não mudou nada. Peraí, muito cuidado, porque Acontece muito. extremamente comum, né, os aventureiros de medicina de orelhada, né, aquela coisa, não, isso aí tá servindo, não sei o que, e manda de qualquer jeito, e às vezes você queima a substância, queima o tratamento, porque não foi feito da forma correta. Enfim, isso não acontece só com a terapia com fitocannabinoides, isso acontece com vários medicamentos também, né? Às vezes medicamentos alopáticos, às vezes entra com a dose alta demais, o paciente faz muito efeito colateral. E às até vezes... outros fitoterápicos também, né? Uma cúrcuma, você associa, às vezes você não associa com a vitamina D para ter mais biodisponibilidade. Perfeito. Então você tem várias associações em outros tipos de medicamento ou fitoterápicos que você precisa fazer. Senão não vai funcionar e ele vai jogar a culpa no tratamento do médico, né? Exatamente. Não tem jeito. E isso eu recebo muito, muito paciente que, inclusive, o doutor prescreveu com um índice THC maior. E ele chega para mim, mas eu vou arriscar, porque eu já tomei um de farmácia que eu comprei e não serviu para nada. Aí vamos apostar nesse aqui. Então, quando ele tem esse resultado, que aí no retorno de uma consulta, ele comenta com o médico, ou às vezes comenta comigo no acolhimento, ele fala, poxa, realmente, com esse índice maior aqui de THC eu melhorei. Foi diferente. Dito isso, muitas pessoas pensam que usar THC vai deixar muito louco na hora que tomar ali a medicação, achando que o efeito é totalmente similar ao que dá o barato do uso recreativo, que é totalmente diferente, né? Então a gente tem todos os benefícios sem ter os malefícios do uso recreativo nesse sentido de efeitos psicoativos, né? Então não se preocupem, tá? O que a gente precisa, né, para a gente evitar um pouco de efeito como vertigem, sonolência, é só a gente fazer uma titulação, um aumento gradativo, lento, onde o paciente vai se adaptando, né? E aí a gente não tem nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de efeito colateral que possa atrapalhar ali no nosso tratamento, né? Também não dá para tomar por conta própria, né? É importante seguir bem a orientação. Então, vale reforçar que precisa ser prescrito por um profissional, é importante procurar um profissional que tenha experiência, que tenha se qualificado para isso, e ainda mais alguém que tenha uma mente mais aberta para entender os canabinoides que podem beneficiar, porque aqui, por exemplo, a gente mencionou o canabidiol em si, que é o CBD, o THC, que é uma outra molécula, não, é uma sopa de letrinhas, gente, vocês vão ver que tem vários, tem CBG, tem CBN, tem THCV, tem alguns. E cada um desses canabinoides tem uma ação mais específica, né? Então, ter essa visão que o senhor tem de saber, esse é bom para isso, esse é bom para isso, traz esse paciente essa segurança de entender, beleza, eu vou tomar isso aqui porque, no meu caso, essa molécula, né, específica, ela vai me ajudar mais. Porque às vezes a gente escuta, às vezes não, é normal, né? Você escutar, cannabis é bom para dor, no exemplo que a gente está trazendo aqui. E o cara vai para qualquer um, de qualquer jeito. Fuma, né? Nossa, acha que vai melhorar. Ele vai dormir bem legal, né? Mas vai passar dor ali por umas horas. Se a gente fosse... É porque a gente não tem tempo para entrar em todas as histórias, né? Que a gente já teve acesso. Mas, então, mais recomendado sempre. Procura um produto de qualidade. A gente hoje, assim, eu na minha experiência aí, a Maria que está aqui com a gente, o doutor Alan, eu posso falar por mim, obviamente, eu não tenho medo nenhum de recomendar. A gente trabalha em parceria com a CB Pharma, que é uma indústria nacional, que tem um produto de qualidade, ainda produz nos Estados Unidos, né, via importação, por causa da questão da legislação brasileira, que já tem avançado muito, já tem se adaptado, em breve vai estar muito mais tranquilo por aqui. Mas então, eu acabei nem falando no início porque eu queria falar, mas a CB Pharma é uma parceira nossa aqui também, tá? Que auxilia para que esse podcast aconteça. Então, eles são extremamente sérios, a gente conhece muito bem. A Maria é uma consultora que também trabalha para a CB Pharma e vale a pena essa recomendação.
Não é a única que existe, eu gosto sempre de deixar isso claro. Existem alguns outros produtos, existem produtos em farmácia, produto importado, produto de associações, tem diversos. Mas eu gosto de recomendar eles porque a gente já trabalha juntos aí há mais de 2 anos, se eu não estiver enganado, mas é quase isso, se não for já mais de 2 anos. E os resultados têm sido excelentes. E aí eu queria... A gente vai chegando ao fim do episódio e eu queria trazer para quem é a pessoa que está assistindo a gente aqui, que pensa, poxa, será que eu posso me tratar com cannabis medicinal? Já que a gente está tão focado nesse assunto dor, o senhor já trouxe alguns exemplos de dores que o senhor já tem experiência em tratar com isso. Mas aonde que o senhor tem visto os melhores resultados? Em que tipo de paciente? Porque isso é importante, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Não é só o paciente ter aquela patologia, muitas vezes ele estar no momento de iniciar o tratamento ali também com o cannabis, né? Pode ser que ele até tenha a mesma patologia que acontece, porque meu vizinho tem a mesma coisa que eu e usou. Sim. Mas são situações diferentes e é uma coisa que precisa ser individualizada. Mas eu queria escutar de ti tua experiência, em que casos você tem visto assim, caramba, esses eu tenho visto que a maioria, lógico, não é para todo mundo, não é para tudo. A gente sabe que mesmo pacientes parecidos podem ter resultados diferentes. Mas onde é que você tem tido melhores resultados? Quem está ouvindo aqui falou, rapaz, olha, eu vou procurar meu médico para tentar entender se cabe para mim isso. Perfeito, perfeito. Assim, existe uma patologia que hoje é que talvez as minhas principais prescrições do CBD com THC elas estejam acontecendo, que são os pacientes com fibromialgia. Acaba que, apesar de ser neurocirurgião e ser especialista em coluna, após graduação em dor me fez cada vez mais atender pacientes clínicos, né? E aí eu tenho muito paciente com fibromialgia. Então hoje é um perfil de paciente que eu prescrevo e que eu vejo excelentes resultados, que tem sido muito, muito legal a minha experiência. Mas acaba que trabalhar com dor também me traz outros perfis de pacientes, né? Então eu tenho pacientes às vezes que já foram submetidos a múltiplas cirurgias de coluna, que têm dor crônica refratária e que a gente tem dificuldade de manejar esse paciente, que já faz uso de alguns medicamentos e a gente entra com uma adjuvância aí com a terapia com canabinoide. Existe um perfil de paciente que não é muito meu dia a dia, mas eu tenho alguns pacientes que é aquele paciente porque lidar com dor é quase que, do ponto de vista farmacológico, é quase que você fazer um raciocínio de como beneficiar esse paciente da melhor forma possível, né? Então, esse paciente tem dor, mas ele tem o que mais? Tem um distúrbio do sono, esse paciente tem um transtorno de ansiedade, esse paciente está depressivo, ele está catastrófico, esse paciente, enfim... A própria obesidade, né, doutor? Obesidade, né? Então eu preciso... Ou o contrário, ele sente dor, mas é uma dor oncológica, esse paciente está com perda de peso... Então a gente vai traçando uma estratégia terapêutica para a gente matar 2 coelhos ou mais com uma cajadada só. E aí tem um perfil de paciente que às vezes eu li também, que é paciente com Parkinson, né? Que é um paciente que tem uma doença neurodegenerativa. Essa doença neurodegenerativa pode causar dor e comumente causa dor. E a gente mata literalmente 2 coelhos com uma cajadada só, porque o canabidiol no tratamento do Parkinson ele traz benefício, né, reduz a espasticidade, melhora um pouco o componente da base terapêutica do Parkinson em si, e além disso pode beneficiar também no tratamento da dor neuropática que está presente no paciente com doença de Parkinson. Então, acho que se eu pudesse resumir aí, fibromialgia, alguns pacientes com dores neuropáticas, como por exemplo o paciente com Parkinson, e também pacientes com dores nociceptivas clássicas ali, mas que às vezes já faz uso de vários medicamentos, que eu estou tendo refratariedade, e aí eu entro ali com essa complementação. Eu percebo também, doutor, algumas prescrições do senhor dos outros canabinoides que o Guilherme citou, né? A gente tem o canabinol, o canabigerol, que tem um potencial inflamatório, e inclusive tópico, né? Sim, a gente tem um produto que é o Rolon, que o doutor também gosta de prescrever. Especificamente esses 3, para qual perfil de paciente o doutor olha quando pensa neles? Bacana, fantástico. Primeiro falando do CBG, né, do canabigerol. Ela é uma molécula que, quando associada com o canabidiol, ela tem uma ação semelhante no tratamento da dor, né? Com um detalhe que o THC, em alguns pacientes que têm riscos de adicção, aqueles pacientes que já têm uma dependência medicamentosa maior, a gente tende a evitar o THC. E aí, nesse ponto, cai muito bem o CBG.
O canabinol, né, o CBN, ele é muito bom para tratar aquele... O nome já é sugestivo, né? Inclusive a CB Pharma utiliza como CB-Night, né? Para remeter àquele paciente que tem um distúrbio do sono. Então, se eu tenho um paciente que às vezes eu quero melhorar só a parte do distúrbio do sono dele, e aí casa muito bem aí o CBN. E o Rolon, quando é que eu utilizo? Eu utilizo naquele paciente que ele tem, principalmente atletas, sabe? Porque o Rolon de canabidiol, além de ter o canabidiol, ele também tem arnica, Boswellia serrata. Boswellia. E tem outra o coisa. mentol. E o mentol, perfeito. Dá aquela ardênciazinha. Minha esposa odeia aquela ardência. Aí a arnica também faz um pouquinho dessa ardência, né? E aí, assim, para aquele paciente que é atleta, que sente uma lombalgia de cunho miofacial, muscular, depois do exercício físico, aí faz aquela utilização tópica ali, aquele paciente não quer tomar medicamento via oral. E aí alivia e é super bacana. E eu falo por experiência própria, né? Eu utilizo, né? Eu faço corrida, pedalo, às vezes nado. Atualmente estou mais faltando do que indo, mas enfim, na teoria faço tudo. Eu lhe vejo nas madrugadas aí, viu? Um Abelardo ali e a galera da caminhada da corrida. Me lembrei agora de perguntar ele se ele é um triatleta. Ele vai dizer, eu sou não praticante. O tripateta, né? Tripateta é ótimo. Lembrando que o Rolon é um produto com canabidiol isolado, então atletas podem usar porque não cai em doping. Exatamente. Né? É uma informação até interessante da gente mencionar que a Confederação... O Comitê Olímpico ele liberou o uso do canabidiol, né, que é a molécula isolada, para atletas. Então, nas últimas Olimpíadas foi um dos produtos mais utilizados para recuperação muscular. Esse produto isolado não cai em doping, só se tiver algum percentual de THC. Então, existem produtos com canabidiol isolado e existem os extratos, né, o full espectro, que aí os atletas que fazem doping, e não só atletas, lembrando, né, tentantes de concurso da polícia, qualquer pessoa que precisa fazer doping pode fazer uso do canabidiol isolado, que vai beneficiar também, e são produtos interessantes, não vai prejudicar no processo. Isso. Perfeito. Legal. Doutor Alan, fala um pouquinho pra gente de como é que o pessoal faz para te encontrar. Você tem a clínica física em Petrolina, você tem teu... Como é que você tá nas redes sociais? Você tem teu perfil profissional? O curso aí lançando. Pois é, bacana demais. Então, para me encontrar, vocês podem encontrar no perfil no Instagram, doutor.alanfrança, né? O Alan com 2 L's e o França sem cedilha. Ou no Instagram da clínica também, Clínica Fibonacci PNZ. A gente tem o canal do YouTube também, que é o Tudo Sobre Coluna, tá? O canal, assim, é meu xodó. Eu tô mais faltando do que indo também, né? Que nem a corrida. Mas eu tenho um carinho enorme pelo meu canal do YouTube, porque é lá onde eu trago conteúdos mais aprofundados, onde a gente conversa mais direcionado para profissionais da área da saúde. E também do curso agora que você falou, né? Tava tentando lembrar qual era outra coisa. O curso, a gente lançou recentemente um curso de dor, né? Para médicos e estudantes de medicina. Não é um curso avançado, é um curso básico, inicial, para quem quer se aprofundar um pouco, para quem quer começar a entender, na realidade, um pouquinho mais sobre dor. O curso está acontecendo, mas a gente vai lançar uma nova turma em fevereiro do ano que vem. Não é uma especialização, é tipo uma extensão. Uma extensão, exatamente. São 8... E acontece aonde? Na clínica? Lá na Clínica Fibonacci, exatamente. São 8 encontros presenciais, né? A gente tem a modalidade híbrida, onde você pode acompanhar também isso de forma remota. E a gente traz assim, a introdução ao universo da dor, né? Mas essa introdução é o que eu conversei hoje, inclusive, com os alunos. Essa introdução, eu garanto que ela vai te colocar num ponto onde uma minoria dos médicos estão no manejo da dor, sabe? Porque, infelizmente, o Brasil, acho que vale a pena a gente finalizar trazendo esse ponto, mas o Brasil, no manejo da dor, é um dos piores países que tem. Né, infelizmente, quando a gente fala de prescrição medicamentosa, a gente está muito atrasado. Né? Então, a gente precisa literalmente trazer essa informação de qualidade. Parabenizo, inclusive, pelo podcast, porque a ideia é essa, né, de trazer conteúdo informativo de qualidade, porque a gente tem muito a melhorar aí no manejo dos nossos pacientes. Legal. Perfeito. Se você é da área de finanças e
se identificou com o nome, você lembra do Fibonacci. Tá? É o nome da clínica do Dr. Alan. Dr. Alan, me lembra o endereço da clínica, para quem quiser te procurar por lá. A clínica fica no centro de Petrolina, bem próximo ao River Shopping, né, em frente ao Tribunal de Contas. Não tem muita dificuldade. E também se você colocar no Google, a gente está no Google Meu Negócio com muita Avenida facilidade. Fernando Góes, né, doutor? Exatamente, Avenida Fernando Góes 850. Mas, assim, com muita facilidade você consegue achá-la ali bem próximo ao shopping. E como ele não para, ele também dá aula, né, na Universidade de Medicina. E levando essa inteligência, essa expertise dele para quem está chegando aí no mercado já já. E sou pai e um bom marido. Detalhe, tem os dias exclusivos para isso também. A doutora Gabi, maravilhosa também, cuidando das crianças. Ainda é casado, ainda tem ele não filho. para. Anda com cachorro. Pois é, eu fico vendo, eu amo cachorro. Ele anda com cachorro, ele tá andando ainda com cachorro. Chegou de 3 cirurgias, ainda tem tempo para andar com cachorro. Ele não para. Legal. E eu costumo dizer que quem mais faz é quem faz mais, né? Verdade. Já viu isso? Já. Você pode perceber isso é que verdade. você pode perceber que quando a pessoa é muito ocupada, ela faz muita coisa, ela sempre faz mais alguma coisa. E quem não faz nada nunca tem tempo para fazer nada. É impressionante isso. Verdade. Mas muito obrigado, viu? Eu espero que para quem escutou a gente hoje tenha sido tão, para quem assistiu ou escutou a gente hoje tenha sido tão esclarecedor quanto foi para mim. Eu entendo que ter mentes jovens e tão à frente como a sua, isso faz uma diferença muito grande. E não só ser assim, mas ter esse viés de transmitir isso para outros. Tá? Eu conheço alguns profissionais de saúde com esse teu perfil e eu acho que isso faz uma diferença gigantesca. Quando você tem o perfil, mas você não usa isso só para ti, você passa isso aos outros. Vou te parafrasear, né? Você compartilha um pouco do que você sabe, mas você já coloca os teus alunos num patamar onde a minoria está. Então, ao longo do tempo, isso se multiplica, porque aí esses próprios vão acabar fazendo isso com outros e com outros, e isso vai melhorar muito a qualidade da saúde e do atendimento, da visão dos médicos, não só aqui na cidade, mas no país de uma maneira geral. Muito obrigado, doutor Alan. Prazer estar contigo aqui, de verdade. Se você quiser deixar alguma mensagem final, fique à vontade, o tempo é seu. Perfeito, Guilherme. Eu só tenho a agradecer, foi fantástico esse bate-papo, fico muito feliz e contem comigo aí para próximos episódios, vai ser sempre um prazer compartilhar conhecimento. Tem muita coisa que dá pra gente... Tem assuntos que a gente falou aqui que dá pra falar num episódio inteiro. Exatamente. Se a gente pegar só aquele recorte, dá pra falar a noite todinha sobre ele. Exatamente. Que legal. Maria, muito obrigado de verdade pela sua contribuição, por estar aqui. Talvez haveremos mais vezes. Com certeza. Assim espero. Toda vez que você vier a Petrolina, que ele não vem, né, direto assim, a gente marca um. Prazer. Para mim é um privilégio. A gente alimenta aí de informação, né, e traz para as pessoas cada vez mais conhecimento, que é isso que a gente tem que compartilhar sempre, né? Muito obrigado. Gente, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela tua participação. Curte, comenta, compartilha, deixa a tua pergunta, faz questão, se você tiver alguma dúvida, deixar aqui nos comentários, a gente passa para o Dr. Alan, tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em responder depois, tá? E aceitamos muitas sugestões de temas para os próximos episódios. A gente tem o objetivo aqui no GreenPod de também trazer mais à luz esse assunto da cannabis medicinal, mais assuntos de saúde de uma maneira geral, tá? Então, por favor, deixem nos seus comentários, tragam ideias de temáticas, vai ser um prazer. Inclusive, convidar o Dr. Alan para a gente fazer sobre outros temas mais na frente. E para quem ficou com a gente até agora, de novo, muito obrigado por ter ficado aqui no GreenPod. Até o próximo episódio. Audio Jungle.